vice-presidente do Brasil, quando questionado em uma entrevista sobre o que ele achava da violência sofrida pelo João, do Carrefour de Porto Alegre, se ele achava que era racismo, ele respondeu da seguinte forma: racismo? Racismo aqui no Brasil? No Brasil não existe racismo. Existe racismo nos Estados Unidos. Quando eu morei lá na década de 80, na década de 60, aliás, lá tinha racismo. Quando eu estudava na classe que eu estudava, tinha que separar os negros para um lado e os brancos para os outros. Isso é racismo. No Brasil não existe racismo. O que é isso? No Brasil só existe uma diferença social. Em outra entrevista, em um depoimento, o presidente do Instituto Zumbi dos Palmares, se eu não me engano, disse que no Brasil não existe racismo estrutural. Isso é uma falácia, isso é um discurso da esquerda. Ô Vinícius, por que você está falando disso? De onde originou o seu tema, o seu discurso racismo estrutural? Originou da violência que o João, infelizmente, perdeu a vida, originada num supermercado de Porto Alegre, no Carrefour em questão. E já chegamos lá. Ora, as pessoas estão negando um fato. E aí eu vou dizer para vocês, porque vocês devem estar se perguntando, Vinícius, mas o que é racismo estrutural? Eu trouxe só um pedaço aqui, eu tô meio sem óculos, por causa do reflexo da luz, mas eu vou dizer para vocês. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. Ou seja, que algumas raças têm privilégios e outras não, que sejam os brancos têm privilégios melhores do que os negros e melhores do que os índios. Foi um exemplo. Então no Brasil não existe esse privilégio? Porque desde que eu me conheço como gente, desde que eu tenho conhecimento de leitura, de entendimento, de que eu vejo notícias, de que eu leio notícias e vejo depoimentos, eu sempre soube que no Brasil há privilégios de raças. Então, se uma sociedade é embasada em que algumas raças têm mais privilégios do que outras, e neste caso os negros têm menos privilégios do que os brancos em muitas situações, se você for ver, e que você presencia, e que eu também já presenciei, e que muitas pessoas presenciam, e que os próprios negros presenciam, sim, o racismo no Brasil é uma questão estrutural, sim. Por que negar? Porque o vice-presidente da República está negando. Discurso negacionista do presidente da República no Brasil não há. Não, racismo no Brasil? E no Brasil tem. Racismo é crime. Eu não sei, não me recordo bem, mas acho que no mundo é também, eu não me lembro. Não me recordo bem agora. Acho que estou tão indignado, eu tô tão estupefato, tanto desses depoimentos do vice-presidente da República, Milton Mourão, como do presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, dizer que não, o racismo no Brasil não é um problema estrutural. O racismo no Brasil é um discurso da esquerda. A esquerda que está implantando isso na cabeça das pessoas. Olha, se o representante da Fundação Zumbi dos Palmares pensa e enxerga dessa forma, se o vice-presidente do país, não vou nem dizer o presidente, diz que no Brasil não há racismo, que só há um problema social, racismo há nos Estados Unidos. Ou seja, discursos negacionistas para os fatos existentes. Todos nós sabemos que o racismo é uma coisa destruidora, é uma coisa injusta, é uma coisa que acompanha os negros, é uma coisa que acompanha. Desde quando eles se entendem como gente. E dizer que no Brasil não há racismo, dizer no Brasil que racismo estrutural não existe, é uma coisa de partido, não é. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito com o próximo. Isso é subestimar a inteligência das pessoas. E tudo isso se originou, todas essas revoltas, a minha revolta, a minha indignação, todo o meu nojo,
todo o meu repúdio é por causa do fato, infelizmente, do Carrefour de Porto Alegre, que os seguranças agrediram a socos até a morte de João, um pai de família que foi simplesmente ao supermercado comprar alimento para sua família e, infelizmente, teve um desentendimento com a operadora de caixa e, em vez dos funcionários resolverem um problema, fizeram foi acrescentar mais problemas e aumentar estes problemas até ocasionar a morte de um cidadão. Então, nos noticiários questiona-se se isso foi um crime, um assassinato por racismo ou simplesmente por desinteligência. A gente, pelas imagens, pelas reportagens, não dá para saber. Só apenas, infelizmente, que existe um homem de cor desfavorecido, não classe social, mas porque era 1 contra 2, algumas pessoas assistindo aquela barbárie e uma funcionária, infelizmente, filmando, mais preocupada em filmar do que em defender o cidadão que estava em situação vulnerável e em desvantagem. E aí mais, toda a sociedade. Eu acho que neste momento que eu estou fazendo esse vídeo, acho que o mundo está estupefato, o mundo está escandalizado. Porque nós estamos vendo a imagem, nós estamos vendo reportagem, nós estamos vendo mais um que não é o primeiro, não é, infelizmente, o último e nem o único. Porque atrás das câmeras existem muitos outros acontecimentos. Muitos outros. A tirar, não só deste caso infeliz que culminou a morte de João em Porto Alegre, nesta rede de supermercado, mas as vereadoras também, que acabamos de ter eleição no Brasil para prefeito e vereador, e algumas negras e alguns negros foram eleitos. E eu vi a reportagem também, e o noticiário também, de que as vereadoras que foram eleitas em alguns estados do Brasil estão sofrendo preconceito, estão sofrendo racismo, estão sofrendo ameaça, tendo que ir na delegacia registrar boletim de ocorrência para investigar as ameaças de morte, as ofensas, as humilhações, a discriminação e o racismo gratuito. Ora, mas no Brasil não existe racismo? Ora, mas o racismo no Brasil não é estrutural e é o quê? É moda? É fantasia das pessoas? Existe gente má, a gente sabe. Existe gente sem estrutura. Existe gente sem conhecimento que pratica o preconceito contra o próximo por ignorância, por falta de conhecimento. Mas existem pessoas que fazem de propósito. Existem pessoas que gostam do que estão fazendo. Existem pessoas que sentem prazer em diminuir o próximo. Tem pessoas que, infelizmente, sentem prazer, ou se sentem superiores, ou se sentem mais importantes, quando diminui o próximo, independente de cor, raça, religião, credo, independente. Então, no Brasil, existe muito preconceito. E o foco agora existe racismo, sim. Isso é latente, desde quando eu me conheço com gente, eu me deparo. Pois bem, tratamos desse assunto, correto? Existe, é algo que temos que combater, é algo que temos que cobrar. Existem os ativistas, existem os grupos, existem as ONGs que lutam diariamente, incansavelmente, com seus protestos, com as suas campanhas. Agora, tratar este assunto com negacionismo, com pessoas que deveriam brigar, deveriam encarar, deveriam dizer: existe sim, e precisamos combater, existe sim, precisamos brigar, existe sim, é fato, é real, e precisamos combater, precisamos punir quem causa, quem faz. Agora, a população se revoltar contra a empresa e depredar uma empresa que julgam que é culpada por tudo isso, afinal de contas, ela vem de uma recorrência infeliz de estar presente ou de ser palco de algumas coisas que acontecem, como da última, que foi o cachorro, e agora, infelizmente, a morte de João, essa triste realidade, que quando eu assisti me deu indignação, me deu revolta, me deu vontade de pular dentro do vídeo e ir lá gritar, ir lá dizer: basta com tudo isso, não precisa de tudo isso, é uma selvageria.
Selvageria Brasil mais o racismo estrutural. Eu estou fora do Brasil, mas eu fico por dentro de tudo que acontece no Brasil. Isso me entristece, isso me deixa indignado, isso me deixa revoltado. Isso me deixa com o coração apertado. Eu juro para vocês, eu quase lacrimejei ontem vendo esta reportagem, essa triste reportagem, essa triste realidade, dessa selvageria, onde o Brasil parece que impera a lei do mais forte. E as pessoas vão, como revolta, como protesto, depredar o patrimônio alheio. Não concordo, não aceito, acho errado, não se combate violência com violência. Se combate violência com inteligência, com repúdio, com campanha, com incentivo. Se combate violência com educação. Vamos educar as pessoas, vamos fazer as pessoas entenderem que todo ser humano precisa de respeito, merece respeito. Todo ser humano é igual, independente da cor, da raça, da religião, do credo, da classe social. Somos todos seres humanos. Não merecemos morrer em 5, 10, 9 minutos que seja apanhando. Um ser humano morrer apanhando por outro ser humano. Ou seja, por outro ser humano não, por um selvagem. E eu não vou classificar como animal porque eu acho que é ofensa ao animal, que é um ser irracional, mas que vem demonstrando pra gente que é muito mais superior do que o ser humano racional. E aí eu vejo as pessoas fazendo campanha para boicotar a rede de supermercado, depredando, destruindo, saqueando a rede de supermercado, culpando a rede de supermercado. Não tá certo, tá errado, tá equivocado. O supermercado está envolvido involuntariamente. O supermercado não tem culpa. Eu sou um ex-funcionário dessa rede de supermercado. Eu sei que esta rede de supermercado investe na inclusão, investe na diversidade. Eu sei que essa empresa, que eu fiz parte dela, eu dei treinamento para funcionários desta empresa. A empresa se preocupa com o próximo, com o bem-estar, tanto dos seus funcionários como principalmente dos seus clientes. E a empresa jamais permitiria. Então eu não acho justo fazer campanhas de boicote ou fazer depredação da empresa, porque afinal de contas ali é a fonte de sustento de muitos pais de famílias, de centenas, de dezenas, de milhares de funcionários que precisam ir trabalhar, que precisam ganhar o seu pão de cada dia. Então é uma empresa que tem seus lucros, mas favorece as pessoas, favorece o cidadão com trabalho, com postos de trabalho, que no momento é o que mais precisa no país. Então eu não acho justo, eu acho injusto cobrar. E agora estão cobrando que a empresa invista dinheiro em campanhas, em incentivo, em programas de... A empresa já faz, as empresas em geral, as multinacionais do Brasil que eu conheço, que eu tenho conhecimento, elas já fazem campanhas de inclusão, campanhas de contra não à violência, elas já fazem, elas fazem a sua parte da melhor forma possível. O que precisa se fazer é protesto para os governantes, para as pessoas que administram o país, para as pessoas que nós votamos, que nós elegemos. Nós temos que cobrar delas posições efetivas, soluções efetivas. Nós temos que cobrar do país, do governo, campanhas, investimento em conscientização, em combate à violência, em punição contra essas pessoas. Não está certo cobrar de uma empresa, não está certo cobrar de um determinado segmento que invista num problema que é do país inteiro, um problema que envolve o mundo, que envolve qualquer nação. Então é injusto, é incoerente, e que as pessoas parem, que as pessoas raciocinem, que as pessoas tenham discernimento, que as pessoas tenham entendimento, e que as pessoas tenham bom senso. Temos que cobrar, temos que fazer protesto, temos que combater, claro que temos que cobrar, temos que fazer protestos, temos que debater o assunto, temos que enfrentar o assunto de frente, temos que repudiar todo esse tipo de coisa. O que aconteceu com o João não é um caso, infelizmente, isolado, é um caso que acontece. O país é gigantesco, acontece muita coisa.
O racismo no Brasil é um problema estrutural? Sim, é fato, não adianta negar. Precisamos cobrar, precisamos ir atrás de solução, exigir solução. Não é punindo uma empresa, punindo um posto de trabalho, punindo o ganha-pão de pais de família e dizer que eles são culpados. Eles não são culpados porque é impossível a gente ter controle de todo ser humano a todo momento. O ser humano é imprevisível. Então eu acho injusto. Eu acho muito injusto, muito insensato, muito incoerente. E eu não concordo com esse tipo de boicote, com esse tipo de ameaça, com esse tipo de revolta contra a empresa. Não concordo. Tem que punir os culpados, tem que exonerar os culpados, tem que combater o racismo no Brasil, tem que combater a violência, tem que combater o preconceito, tem que combater tudo que não presta. Tem que combater essa gente que só veio ao mundo para fazer o mal. Mas não temos que punir, às vezes, cobrar de pessoas que são inocentes, de coisas que não vão resolver o problema. O Carrefour não vai resolver o problema do país fazendo campanha, investindo seu dinheiro, porque o Carrefour é só uma pequena parte do país. E ele não é o problema do país. O problema do país são as pessoas, é a selvageria, é a falta de informação, é a falta de educação, é a falta de empatia, é a falta de respeito. O Brasil parece que se supera, os brasileiros se superam. Sempre um querendo ser melhor do que o outro. Sempre um querendo pisar em cima do outro, para se sentir melhor, para se sentir superior. Então, para isso cansa, isso basta. Então, é isso que a gente tem que combater. Mas com inteligência, com intelecto. Não depredando, não agredindo e não matando. Simplesmente não matando uns aos outros. Isso não vai resolver o problema. Isso vai causar um problema muito maior. Esta infelizmente, é a minha mensagem, a minha indignação, a minha impugnação, a minha revolta. Eu ia colocar um vídeo hoje com outro assunto, com outro tipo de papo, mas eu não podia passar batido, não podia fingir que não vi, fingir que não sei e não dar minha opinião e não dizer que eu estou revoltado com isso. Um obrigado para vocês, muito obrigado e até a próxima.